Você sabe a diferença entre grafite e pichação? Quando vê um muro todo decorado com desenhos e símbolos, pensa em arte ou vandalismo? Vamos mostrar como este trabalho de rua é tratado pela lei e o reconhecimento que estas manifestações têm tido a partir de agora no nosso programa. Está começando. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre grafite e pichação, quando esta manifestação é considerada dano ao patrimônio e quando é vista como arte. A Constituição Federal garante que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. E quando estes desenhos são considerados arte? Quando são considerados vandalismo? Para falar sobre pichação e grafite, eu converso com Rafael Machado, advogado e professor de Direito Constitucional, e com Marisa Veloso, professora de Sociologia da Universidade de Brasília e especialista em cultura urbana contemporânea. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigada. Professora Marisa, vamos começar diferenciando o que é grafite e o que é pichação. Na minha interpretação, pichação pode ser vista como uma transgressão. Não é bem uma violência, mas pode ser pensado como uma violação. Você pode causar danos ao patrimônio público, você pode causar danos tanto aos edifícios quanto às placas de trânsito, etc. Eu interpreto o grafite com uma linguagem urbana. O grafite é uma espécie de uma narrativa urbana. Tenta, portanto, comunicar algum conteúdo e eu vejo mais como uma manifestação estética. Que poderá, inclusive, ser desenvolvida e mais bem adaptada, inclusive embelezar e contribuir com a circulação de informações dentro da cidade. Doutor Rafael, a Constituição ela garante que é livre a expressão artística e cultural. Mas essa liberdade ela tem limites? Na verdade, eu vou fazer um registro que é acerca de todos os direitos fundamentais e o artigo 5º ele também estabelece nesse sentido essa liberdade de pensamento, liberdade artística, que é a restrição. Todo direito fundamental, ele ao mesmo tempo que ele busca uma expansão, ele também tem restrições. E diante do caso concreto é que deve ser feita a verificação com relação a qual é o limite dessa restrição. Ou o próprio texto da Constituição já traz essa restrição, por exemplo, nos termos da lei ou segundo a lei, salvo a lei, ou há uma necessidade de interpretação caso a caso para que haja uma análise de acordo com as peculiaridades postas no caso apresentado. E o que fazer se você tem uma casa ou comércio e de repente dá de cara com letras e símbolos pintados na fachada? A cena é comum pelo Brasil afora, mas em São Paulo foi motivada por uma vingança e acabou na justiça. Por onde se olha, lá estão elas. As pichações são um problema para qualquer administração pública. Os moradores desta rua em Brasília resolveram apostar na arte do grafite e assim tentar evitar o vandalismo. No comércio não é diferente. Na loja onde o Antônio trabalha, a pintura da porta já foi refeita 4 vezes. Mas não adianta, você pinta a loja 2, 3 dias depois, já está pinchado, né? Aqui até fizeram grafite nas portas para evitar esse tipo de pichação. Eles respeitam a parte da porta, mas as colunas no meio eles acabam pichando. Em Piracicaba, no interior de São Paulo, um homem foi condenado a pagar indenização por danos morais e materiais de quase R$10 mil ao comerciante de uma loja de materiais de construção. Isso depois que ele chamou 2 pichadores e forneceu materiais para que eles pichassem toda a fachada da loja. Segundo o condenado, ele estava insatisfeito com a sujeira provocada pelo estabelecimento. Pela legislação brasileira, a pichação é considerada crime. É previsto na Lei 9.605, de crimes ambientais. Ela prevê o crime de pichação, que seria a pichação em edificações, e prevê uma pena de 3 meses a 1 ano. E prevê no seu parágrafo 1º, que seria uma qualificadora, se essa pichação for feita em patrimônio tombado, a pena iria aumentar de 6 meses a 1 ano. Em 2011, a Lei 12.408 descriminalizou o grafite e tornou mais rígida a fiscalização sobre a venda dos produtos utilizados pelos pichadores. Dados e a apresentação de documentos do comprador passaram a ser exigidos pelas lojas.
o advogado orienta como agir em caso de presenciar o ato de vandalismo. O certo é chamar a polícia, né, conduzir a pessoa à delegacia para que sejam tomadas as providências cabíveis, para ele responder na esfera criminal e a pessoa que se sentir lesada também promover uma ação na esfera civil para ser indenizada. Doutor Rafael, foi importante essa alteração na lei para diferenciar bem aí o grafite da pichação? A lei, a todo momento, ela tenta tipificar condutas e a análise também ela tem que ser uma análise sociológica, tem que ser uma análise voltada para aspectos de educação da sociedade, não apenas de punição ou de previsibilidade no texto legal. Mas, de toda forma, foi importante para promover, né, o grafite, para incentivar o grafite como uma alternativa ao desenvolvimento da arte e não propriamente da manutenção de um estado que é um estado de danificação de casas e de obras públicas, por exemplo. Professora Marisa, doutor Rafael falou aqui da importância da conscientização. É feito trabalho nesse sentido para evitar o vandalismo e valorizar a arte? Acho que sim, acho que hoje em dia se procura valorizar o grafite, já teve inclusive uma experiência de uma exposição muito interessante no CCBB, que é um espaço institucional de promoção da arte, há um incentivo nas escolas que eu saiba, então isso é uma maneira de incentivar o desenvolvimento do grafite entre os artistas locais e criar uma consciência como diz, de valorização do espaço público, de comunicação entre os grupos sociais e não de afirmação e competição entre os diferentes grupos sociais. Professora Marisa, a senhora falou sobre a competição. No caso da reportagem, a gente viu que a pichação foi motivada por vingança, mas geralmente envolve mesmo uma disputa entre grupos. Quem picha no local mais alto, mais difícil, por exemplo, tem mais status? Há indicações de pesquisa que apontam nesse sentido, que há uma espécie de afirmação identitária, né, dos grupos que precisam ter mostrar a sua identidade no espaço público de uma maneira, um pouco, como eu disse, não é bem uma violência, mas é uma espécie de uma afirmação mais competitiva. De modo geral, esses sinais que a gente olha de longe não nos diz nada, é como se fosse uma assinatura. Então, isso de fato é, às vezes, a afirmação de indivíduos isolados, outras vezes de grupos. Entre eles sabem quem fez. Entre eles, eles têm noção, porque há, né, essa marca que promove essa certa competição entre grupos. O grafite eu já vejo, como eu disse, como uma linguagem urbana que permite muito mais um diálogo cultural, né, entre diferentes grupos que existem na cidade. Doutor Rafael, voltando a falar um pouquinho da lei aqui, ficou mais difícil vender e comprar materiais para pichação, por exemplo, de acordo com o controle, ou continua sendo fácil? No meu entender, não adianta existir uma previsão na lei se não há aderência por parte da sociedade, se não há fiscalização por parte dos entes responsáveis ou dos entes competentes. Agora, que no caso específico, a lei, ao alterar, ela instituiu mais requisitos, estabeleceu, por exemplo, a necessidade de indicação de que pichar é crime. Isso, obviamente, vai alcançar acredita-se que vai alcançar algumas pessoas de modo a mudar a mentalidade. Mas a lei por si só ela não é suficiente, pelo menos na minha concepção. É importante que haja fiscalização e participação, sem dúvida alguma, dos estabelecimentos comerciais e dos entes responsáveis pela fiscalização. E quem picha um local público ou um local particular, pode ser obrigado a limpar esse muro, essa parede, por exemplo? Entendo que sim. Seja pela esfera civil, seja pela esfera criminal, como uma medida punitiva ou uma pena alternativa, eu acredito que sim, e também com relação à reparação, porque hoje a reparação não necessariamente ela precisa ser, reparação civil, ela não precisa ser uma restituição de valores, ela também pode ser de uma forma mediadora no sentido de buscar alcançar a melhor solução para o problema. Então eu acredito que sim. E nas ruas este é um tema que provoca polêmica e muita curiosidade. A nossa equipe foi conferir o que as pessoas querem saber sobre o tema. Quem concede a autorização para o grafiteiro colorir o patrimônio público? As escolas, por exemplo? Doutor Rafael, quem é que pode conceder essa autorização? É só o proprietário do local ou o locatário também pode? Como é que funciona? No caso da esfera privada, obviamente, há a possibilidade da autorização ser concedida. Em casos de locação, o locatário também pode
registrar e possibilitar que seja feito isso. Agora, quando a gente passa para a esfera pública, há uma possibilidade, por exemplo, inclusive já há julgados de tribunais de justiça do Brasil que reconhecem a possibilidade do município outorgar essa possibilidade, e também as escolas. Eu fiz algumas pesquisas anteriormente com relação a isso, e há 2 casos em que a discussão envolvia efetivamente se a escola poderia ou não conceder autorização para que fosse feita esse grafite. E no caso específico, um em São Paulo e o outro no Distrito Federal, os tribunais entenderam que era possível que a escola fizesse essa delegação de competência e estabelecesse essa possibilidade. Nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Vamos ver. O grafite pode ser um desenho ou só são frases como pichação? Professora Marisa, como é que funciona? O grafite também pode ser um desenho, frases? Como é que funciona? De modo geral, o grafite, ele pode, como eu disse, eu vejo como uma narrativa, ele às vezes conta uma história, às vezes se remete à realidade de um local, cria personagens, você tem personagens famosos, inclusive em Brasília, alguns personagens que se encontram espalhados pelas ruas da cidade. Você tem também, né, ultimamente, essa coisa de poemas nas ruas, então com frases muito sugestivas e interessantes, como alimente seus pássaros imaginários. É apenas uma frase, mas são frases que calam, que elas entram dentro da nossa sensibilidade, porque de repente causa esse estranhamento. Né, você na cidade. Essa frase está fazendo ali no meio do nada. Exatamente, exatamente, nos bancos, né, nas praças públicas. Então, o grafite pode ser só uma cena, pode ser um personagem, pode ser a história de um lugar, pode ser contando uma história. É uma linguagem que comunica, né, alguma coisa, né, alguma experiência. E a ideia de comunicar uma experiência social é muito importante neste mundo onde os indivíduos vivem muito isolados e muito imersos na sua própria realidade. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje o tema da nossa conversa é a liberdade de expressão artística e a diferença entre grafite e pichação. Aqui no estúdio eu recebo Marisa Veloso, professora de Sociologia da Universidade de Brasília e especialista em cultura urbana contemporânea. E também Rafael Machado, advogado e professor de Direito Constitucional. E este é um mundo geralmente masculino. O que mais se vê são homens fazendo grafite. Mas em Brasília já existem grupos formados exclusivamente pelas meninas. E elas usam a arte de rua para fazer uma crítica social e reivindicar o reconhecimento da força da mulher. Vamos conferir um pouco do trabalho delas. Nosso grafite ele é bem voltado para o feminino, né? Pro sagrado feminino, para a questão da união da mulher. A gente gosta muito de trabalhar a questão da ciranda, de dar o braço e formar esse ciclo que nós temos, né? Ele é cheio de flores, ele é uma coisa mais muralista, ele não é tão rua. Então a gente, de vez em quando, a gente escuta umas piadas, algumas coisas assim, mas a gente tá aí para quebrar esse preconceito, né? Então... Bom, a gente viu aí que as mulheres também estão buscando o espaço delas no grafite. Isso é um reflexo do que está acontecendo na sociedade, professora Marisa? Sim, eu acho importantíssimo, porque você veja, está incorporando o valor de gênero, porque o grafite feito no espaço urbano, no espaço público, me parece ser uma forma de busca de reconhecimento social. E então as mulheres introduzindo mais um valor, os valores relativos a gênero, buscando expandir essa discussão sobre gênero na sociedade brasileira. Então, acho interessantíssimo que seja uma iniciativa de jovens, de mulheres, introduzindo mais este valor, né, dentro dessas narrativas do grafite, dentro dessas inúmeras expressões que o grafite possibilita. Então, acho que é um fato novo, bastante interessante e que merece a nossa atenção. Doutor Rafael, o senhor também acha que isso é um reflexo do que acontece na sociedade? Que é importante o grafite ter esse cunho social? Sem dúvida, Flávia. Eu acredito que, primeiro, essa relação entre homens, mulheres, jovens, eu acho que é uma abertura
principalmente para aproximação da arte, da cultura, e quer queira, quer não, isso também é uma forma de desenvolvimento da sociedade. Em outros países isso já é algo muito comum e o Brasil também tem caminhado nesse sentido para desenvolvimento. E um outro aspecto é a questão relacionada ao afastamento de eventuais condutas lesivas e que, sem dúvida alguma, é uma política que está sendo desenvolvida, seja no âmbito dos órgãos competentes, mas isso parte da própria sociedade. Então, a própria sociedade está, no meu entender, está visualizando o grafite como uma forma de manifestação, sem dúvida alguma, dentro disso que a professora tão bem colocou, que é um mundo contemporâneo, valores, um mundo pós-moderno, em que os valores, ao mesmo tempo, são tão voláteis e as pessoas estão buscando aí a aproximação com outras formas, né? Eu acho bastante interessante essa temática que o professor e advogado colocou, de você evitar práticas lesivas. Não apenas isso, você pode tirar jovens da criminalidade valorizando-os, né, valorizando suas formas de expressão, como também lugares degradados na cidade, que podem ser renovados a partir de uma revitalização urbana, que o grafite tem um papel importante nisso também. Então, por incrível que pareça, a gente pode aproximar a ideia do grafite do patrimônio cultural, né, sob diferentes aspectos. Não necessariamente precisam ser realidades que se chocam ou antagônicas. Podem conviver harmonicamente. Podem conviver, inclusive um colaborando para valorizar o outro, né? Eu complementaria, se você me permite, no sentido de até essas condutas que são analisadas, seja a própria ideia de pichação e de grafite, essa dualidade que existe, de um que é bom, o outro que é ruim, um que é bem, o outro que é mal. Eu acho que isso, acho que a gente não pode ficar conceituando muito no sentido de definir paradigmas para essas concepções, mas principalmente pensar pelo aspecto construtivista, de falar, olha, o que realmente é melhor para a sociedade. Então, se eu tenho um grupo, se a gente tem conhecimento de um grupo que está fazendo uma pichação no sentido depreciativo, é possível que esse grupo seja encaminhado para um aspecto mais artístico. Existe um potencial ali naquele grupo. Isso não pode ser visto, né, pelo aspecto apenas punitivo. Vamos colocar o pessoal na cadeia, ou vamos aplicar uma pena. Não, pelo contrário. Vamos buscar extrair realmente o que tem de bom na pessoa e nesse grupo para desenvolvimento e para alcançar resultados positivos em termos de sociedade, em termos de indivíduo, que acho que é isso que a gente está buscando. Bom, e vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Grafiteiro já é considerado uma profissão? Professora Marisa, já é definido como uma profissão ou é um artista livre? Como é que funciona? Eu tenho a impressão que ainda não é uma profissão regulamentada, né, completamente regulamentada. Mas cada vez mais é vista como uma atividade artística legítima, né? Uma atividade que está adquirindo legitimidade do ponto de vista artístico como outro qualquer, né? Você já tem exposições, você já tem artistas extremamente valorizados, inclusive brasileiros internacionalmente valorizados, como os Irmãos Gêmeos. Em Brasília você tem grupos organizados, as pessoas se comunicam, os grafiteiros entre eles, se organizam, participam de eventos comuns. Então, eu acho que pouco a pouco vai criando na própria sociedade essa consciência de que é uma profissão tão digna, tão legítima como todas as outras. Doutor Rafael, e o grafiteiro, ele tem direitos autorais sobre a obra dele? Se alguém copia o desenho, por exemplo, pode ser punido de alguma forma? Sob essa ótica, eu já acredito que a lei de direitos autorais ela é muito importante. Não no sentido de necessariamente fiscalizar, mas de estabelecer regramentos com relação ao direito das pessoas. E, nesse sentido, há a previsão na Lei 9.605, que trata a respeito dos direitos autorais, com relação à autoria. Agora, existe uma discussão no âmbito doutrinário e jurisprudencial se a assinatura seria responsável por reconhecer a autoria daquela obra ou daquela arte. Então, existem alguns grafites que foram feitos em que não há assinatura e aí não há o reconhecimento do direito autoral.
em outras situações em que há assinatura, isso permitiria. Mas muitas vezes o próprio traço já é uma assinatura, né? A pessoa já conhece, como a professora citou aqui o caso dos Gêmeos, a gente vê a obra e já conhece, né? Eu acho que é isso que eu iria complementar, que eu acho que é um aspecto muito limitador você vincular apenas a existência ou não da assinatura. Até existem outros elementos. E é por isso que o caso concreto ele também é muito importante por isso, para mostrar, olha, é incontestável que determinada obra foi realizada por um determinado grafiteiro. Existem alguns casos, né, na minha pesquisa eu encontrei isso, em que algumas pessoas tiraram algumas fotos e essas fotos, no pano de fundo, constavam alguns grafites. E aí, num momento posterior, os grafiteiros ingressaram em juízo, pleiteando uma indenização com base no direito autoral em que eles não teriam autorizado. Neste caso específico, não foi reconhecido o direito autoral porque estava no pano de fundo, não existia uma expressão. Não houve uma cópia, né? Não houve cópia. Né? E isso é muito importante quando a gente fala do caso concreto, porque o caso concreto, não necessariamente a gente vai ter uma indenização decorrente do uso. Pode ser uma situação em que já tenha ocorrido aí a divulgação de uma forma implícita, sem a necessidade de utilização para outros fins ou fins comerciais necessariamente. E o que você acha deste tipo de arte? Você concorda com a lei que pune as pichações e autoriza o grafite? A nossa equipe foi às ruas para conferir as opiniões. Na minha opinião, é poluição visual, mas para quem está produzindo, não é poluição visual. É parte da marca que eles deixam para a sociedade saber quem são eles e o que eles representam. Imagina você gastar um dinheiro para pintar o muro da tua casa e daí chega um cara e vai lá e pincha tudo. Uma coisa que você nem sabe decifrar o que é. Pode ser um xingamento, pode ser uma ofensa, você não sabe. Isso é ruim, é feio. A pichação, né, eu acho que é um ato de vandalismo. E a grafitagem não, é uma arte muito bonita. Grafite é uma coisa legal de se fazer, uma coisa que se for ensinada por alguém que tenha, não vai levar para o mundo assim do vândalo assim, é uma coisa que é legal. O negócio de ficar marcando o território, mostrando que você é o domínio, é o poder, aí já não gera o que a gente quer tanto fazer com grafite, que é gerar arte e fazer com que as pessoas sejam comovidas com o que a gente faz na arte no muro. Professora Marisa, a gente viu aí a opinião de um grafiteiro. A senhora acha que é isso mesmo? Eles buscam diferenciar bem o que é a pichação do que é o grafite, até para evitar que a sociedade tenha o preconceito contra os grafiteiros também? Acho que sim. Acho que cada vez mais eles se colocam como artistas, né? Artistas é aquele que tem alguma coisa a dizer e que tem alguma ressonância social, né? A sociedade entende, compreende, interpreta, aquilo faz sentido para uma comunidade, para um determinado local. Então, eu acho que cada vez mais o grafiteiro é um artista reconhecido socialmente. Além do mais, eu acho que hoje, quando a gente pensa em cultura urbana contemporânea, nós temos que pensar na ideia da diversidade cultural, na ideia da multiplicidade de grupos que existem na cidade e que todos querem, de alguma forma, manifestar a sua presença, buscam reconhecimento social, buscam manifestar seus interesses, seus desejos, suas dificuldades. Então, é uma forma de expressão coletiva, atual, importante na realidade urbana contemporânea. Acho que esse ponto, professor, é muito importante, até porque uma das ideias da Constituição é a proteção e a valorização dessa variedade. Pois é, exatamente. O texto da Constituição e o sentido, o valor da Constituição busca realmente promover essa diversidade na sociedade brasileira, de modo a permitir realmente um respeito mútuo e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento desses direitos fundamentais previstos no artigo 5º. Doutor Rafael, só para a gente encerrar aqui, arte é apenas o que é autorizado e agrada aos olhos ou todo tipo de manifestação é considerado uma arte? Eu tenho uma posição um pouco mais aberta com relação a isso e eu acredito que a arte ela também tem um caráter mais amplo com relação a sua elaboração, execução e divulgação, sem dúvida alguma. Eu acho que a gente, na verdade, mais uma vez, a gente tem que pensar pelo lado positivo e não necessariamente pelo lado negativo de punição ou de desenvolvimento. É óbvio que a gente precisa também aspectos de fiscalização, mas eu prefiro ficar com o aspecto positivo de desenvolvimento da arte, de liberdade de expressão e liberdade artística, conforme a Constituição traz.
Valorizando sempre a arte, né, professora, e não o vandalismo. Sim, sim. Eu acho que a arte é muito importante porque a arte é uma forma de expressão que nenhuma outra se equivale. Né? A arte muitas vezes fala aquilo que a ideologia cala. A arte muitas vezes expressa aquilo que outros meios de comunicação não expressam. Expressa tanto o consentimento quanto o estranhamento. Expressa tanto, são diferentes formas de apropriação ou de vivência do espaço urbano, da experiência social das pessoas na cidade. Então, que são experiências boas, ruins, que a arte é capaz, né, de englobar tudo isso. Então, eu acho fundamental que nós tenhamos nas nossas cidades essa expressão, né, artística, urbana tão importante. O artigo 5º fica por aqui. Professora Marisa, doutor Rafael, obrigada pela entrevista e obrigada também pela sua companhia. Para rever estes e outros programas, acesse o site tvjustiça.jus.br. E se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até a próxima semana.